pessoal do Museu do Toca-Fitas, hoje terça-feira e portanto mais um dia de vídeo semanal aqui no Museu do Toca-Fitas para que a gente possa resgatar um pouquinho mais a história do som automotivo no Brasil, principalmente nas décadas de 60, 70, 80 e 90, até o início dos anos 2000 também um pouquinho. Hoje eu vou falar da marca Bosch, uma das mais importantes na construção, na evolução, na modernização e na produção de aparelhos de som automotivo para os carros aqui no Brasil, principalmente entre 1960 e o início dos anos 2000, como eu disse. E o aparelho que eu vou falar hoje é um aparelho que veio de fábrica original no Landau, nos anos 78, 77, que é um Bosch que alguns chamam de Ruby, outros AB543. Mas ele não saiu com um modelo específico, mas foi o primeiro aparelho toca-fitas da Bosch com uma mecânica estruturada para que tivesse evolução. Ele foi um protótipo que foi lançado com engrenagens assim um pouco mais altas, um pouco mais espaçadas para que a fita pudesse rodar e ao mesmo tempo ela não atrapalhasse no atrito com o cabeçote. Era uma evolução que estava começando a acontecer e um mecanismo que foi projetado especialmente para esse aparelho. Só que ele não foi muito bem aceito, ele teve alguns ajustes a serem feitos, e aí logo depois este aparelho foi substituído pelo LD542, que é esse que vocês estão vendo aí, e que muitos chamam de Ruby, né? Porque essa série Ruby que saía no carro, eles colocavam Ruby como se fosse uma cereja de bolo, uma pedra preciosa, um detalhe final no carro para valorizar. Então saiu o equalizador também da Bosch, com a escrita, com a grafia Ruby, como vocês estão vendo, e os primeiros rádios também, AM, FM, que depois viraram AB243, também saíram com o Ruby, assim como vocês estão vendo aí, na escrita do painel, na serigrafia do painel. Bem, esse Bosch é um aparelho que está no Landau, um Landau do nosso cliente, o Ronaldo, e a gente está tentando recuperar, restaurar. Logicamente, a parte da fita, como eu disse, é uma mecânica exclusiva que a Bosch fez para esse próprio aparelho, então fica muito difícil de você encontrar peças, de você mandar fazer peças de reposição e que a gente aqui no museu possa dar a garantia de que vai ficar bom. Eu até poderia colocar para funcionar, ver o que está ruim, porque o aparelho dele está muito íntegro, está muito bem conservado. O grande problema é que não acha peça de reposição para esse mecanismo, uma vez que ele foi feito especificamente para esse aparelho. E a gente está falando aí de coisas de 30 anos, 35 anos atrás. Então não vai achar mais os componentes. Então, qual é a solução paliativa, alternativa, que aqui no Museu do Toca-Fitas a gente gosta de fazer? É montar uma entrada auxiliar, usando alguma função do rádio para não tirar a originalidade, para não mexer na estrutura, na originalidade, na qualidade sonora do rádio. E aí você pode ter lá na entrada auxiliar, no cabo RCA, a colocação até do Bluetooth, com uma plaquinha de Bluetooth, de preferência estéreo, que eu falo muito para as pessoas que a plaquinha de Bluetooth estéreo dá uma diferença tremenda na qualidade sonora. E aí você pode ouvir tanto a AM, FM, como o Bluetooth, como as playlists digitais do seu smartphone. Se for pelo cabo ou pelo Bluetooth, você vai usar o seu próprio smartphone. E aí vai ter modernidade, qualidade, no aparelho retrô, antigo, usando toda a potência dele, o consumo, a alimentação e as características de recursos de graves, médios e agudos que ele foi produzido. E assim a gente aqui do Museu do Toca-Fitas fica contente porque o rádio mantém a originalidade o máximo possível e ao mesmo tempo volta a embelezar o painel original do Landau do nosso cliente Ronaldo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesse Bosch que vale a pena, é nostalgia, e se é nostalgia, participa do nosso vídeo semanal aqui no Museu do Toca-Fitas. Vamos lá! Bem, chegamos aqui no nosso modelo Bosch e eu disse que hoje o negócio ia ser nostálgico, né? Esse aparelho é original, feito para o painel do Landau, 78, como eu disse aqui, do nosso cliente e agora amigo Ronaldo, né? E a gente pode perceber como esse aparelho está bem conservado, né? Você vê a tampinha dele, as teclas, a serigrafia, a iluminação e todas as funções dele em perfeito estado, exceto a parte da fita, como eu vou tentar mostrar para vocês aqui, que ela é um mecanismo, né, mais antigo e que tinha algumas particularidades, né? Como por exemplo, esse eixo aqui em forma
de mola, né? Como se fosse um gráfico. E aí você percebe que ele tem aqui, ó, um solenoide. O que que é isso? É uma peça que gera um campo magnético, e quando ela gera o campo magnético, ela emite uma corrente para fechar algum circuito, para que a fita fique rodando e presa aqui no carro, na mesa de rotação. E é um aparelho bem íntegro, porque essa peça, por exemplo, é uma mescla de plástico com nylon, né? E com o tempo ela resseca e ela começa a esfarelar, ela fica com ranhuras, com rachaduras aqui. Essa até que tá bem conservada. Destes modelos que eu pego, esse é um dos mais bem conservados, ó. Não tem muita folga no eixo. Grande problema, essa peça já está com folga, esse eixo da polia central que puxa a fita está com folga, e essa mola que distende, ó, como você vê aqui, ó, uma mola de 2 eixos, que quando você põe a fita, ela distende para puxar a fita, ela também já não está mais com a mesma tensão, ela teria que ser trocada, e aí esta polia não tem a força necessária e está dando um jogo, e por isso não aceita, não acerta a rotação da fita aqui. Como eu disse, é um mecanismo que você vai encontrar só neste aparelho, e nenhum outro mais. Ele foi feito para esse aparelho, ele começou a ser desenvolvido para que a Bosch fosse aperfeiçoando os mecanismos para chegar depois lá no Los Angeles, Miami, Rio de Janeiro, que foram as últimas peças fabricadas, né? Então foi o início, e aí, portanto, como todo início, experiências feitas, peças importadas com peças nacionalizadas. Então é mais difícil ainda de você achar as peças de reposição de um modelo que era específico, era feito só para ele. Esta peça, por exemplo, é só para este modelo. Esta mola, por exemplo, que eu estava mostrando aqui para vocês da tensão, é só para esse modelo. Essa polia com essa ranhura é só para esse modelo. Então fica difícil. Além do que, a energia que se pega do cabeçote, do atrito da fita, para transformar em som aqui na parte da placa, também a reprodução, a amplificação disso, o filtro de ruídos, também é só para esse modelo. Então não são só peças mecânicas, mas também peças eletrônicas que foram feitas exclusivamente para esse modelo Bosch, que é realmente um rádio retrô, conceito da Bosch, e muito bacana, que a gente está abordando hoje aqui no Museu do Toca-Fitas. Bom, mas isso que eu estou falando da fita é mais para explicar, esclarecer alguns clientes, que eu tenho outro modelo desse aqui também, do Fábio, Ronaldo Fábio, que é igualzinho esse daqui, e eu também não consegui recuperar a fita, porque tem esse mesmo problema aqui de desgaste e de peças que já estão desgastadas e fora de linha, não tem mais a produção. Mesmo que você ache em estoque guardado, aquela plaquinha que eu mostrei que é de nylon com plástico, ela já vai estar ressecada, de tantos anos parada, guardada, sem uso, né? Sem manipulação. Então isso é para explicar, ilustrar a vocês que muitas vezes a fita, a rotação da fita, restaurar o mecanismo de fita, depende muito do aparelho que possa ter peças que você substitua equivalentes e que fiquem boas, e muitas vezes isso não é possível. E aí, para evitar da gente fazer mais ou menos e o cliente depois ter um problema, enrolar a fita, ter que mandar o aparelho de volta, e a gente pega aparelhos de vários lugares do Brasil, às vezes vem de muito longe, é correio, é frete, fica tudo mais complexo. Então é melhor a gente usar a solução paliativa. Qual é? A instalação do Bluetooth da placa, da entrada auxiliar, né, de um circuito para montar uma entrada auxiliar nele e modernizar através do Bluetooth, que é o que eu vou mostrar agora. As funções do rádio, que ele é bem simples para a época, mas é bem eficiente, e como que ficou o Bluetooth montado para esse aparelhinho. Vamos dar uma olhadinha. Bem, aqui nós estamos no rádio, ó. E aqui um The Tramps, Disco Inferno na 97 FM, Energia na Véia, aqui em São Paulo. Eu gosto de gravar de manhã os vídeos, e eu ouço praticamente todos os dias a Energia na Véia, 97 FM aqui em São Paulo, que é sensacional. Eu recomendo para todo mundo que gosta desse som dos anos 70, 80. Aqui o balanço, direita, esquerda, e os dois. Potenciômetro limpo, lubrificado, ó, sem nenhum chiado. Normal, né? O volume liga e desliga no botão da frente. Aqui a mudança de estação, ó. O estéreo sintonizando, aí você vê, ó. Né? Vamos voltar aqui de novo para energia.
Aqui é o estéreo mono, olha que legal, ele tem a teclinha de estéreo mono, ela apaga o estéreo ou volta o estéreo. Aqui é o tom grave e agudo, esse não tem muita função, né? É só uma tecla que abre e essa tecla ela não trava, é como se você ficasse segurando para ele ajustar o grave e agudo da música, ou seja, é quase nada, né? Então é legal quando a pessoa pode instalar um aparelho desse junto com um equalizador, quando tem espaço no painel, quando fica bem original. Ou então, para ter mais clareza no som, mais qualidade, faz o que eu vou mostrar agora. Essa é a tecla de FM e essas duas as teclas de AM e ondas curtas. E o que eu fiz? O FM continua funcionando normalmente e quando eu aperto o AM ou as ondas curtas, tanto faz, ó, para o som. Parou o som. Não tem chiado nenhum. Mas o que acontece? Aqui está o meu smartphone e eu vou dar um play aqui. Até vou levantar aqui o celular para ficar melhor, para vocês poderem ver aqui, ó. Depeche Mode, Strange Love, uma música da década de 80, 1988. Aqui na minha playlist de YouTube, sem fio, sem nada, smartphone funcionando aqui no nosso Blaupunkt, no nosso Bosch. Um canal, outro canal, os dois canais. Isso tudo graças à entrada auxiliar, dois cabos RCAs que estão ligados aqui para dentro. Eu vou falar dessa adaptação. E aí eu pus uma plaquinha de Bluetooth alimentada por 12 volts, para você não precisar nem conectar no acendedor de cigarros, ter cabo sobressalente, nada disso, ó. Uma plaquinha de Bluetooth, 12 volts aqui, instalada, ligada no RCA, recebendo o sinal de Bluetooth do nosso smartphone com Depeche Mode no nosso aparelho Bosch. Agora eu preciso fazer uma explicação aqui, mais uma vez, que este não é um vídeo de tutorial, de passo a passo, como fazer. Até porque esse aparelho, ele é antigo, tem componentes aqui que nem se usa mais. Você tem que entender um pouquinho a função deles, ter, assim, a expertise, estar acostumado a mexer nessas placas menores, de difícil acesso, de local ruim de mexer, porque senão você acaba estragando mais os aparelhos. Então, eu costumo dizer, cada macaco no seu galho. Se você não acha que tem a habilidade necessária, leva para alguém da sua confiança, para você preservar o aparelho, para você perpetuar o aparelho, tá bom? Eu vou mostrar aqui como nós fizemos. É um circuito que se monta, que tem relé, tem transistor, tem resistência, tem diodo, tem capacitor. Tudo montado, interligado por fios nas partes certas da placa para pegar a função que seria do AM e jogar para dentro deste circuito, ter o mesmo consumo que teria o AM, e aí a gente casa uma coisa que a gente chama de diferença de potencial e, portanto, não tem ruído, não tem chiado, não tem interferência e o sinal entra lá pelo RCA. Quando você coloca a plaquinha de Bluetooth, ela é alimentada, ela faz um pareamento de uma frequência de Bluetooth que está no seu smartphone, e aí você pode ouvir e curtir as playlists digitais sem fio, sem cabo, sem nada, e com a qualidade sem ruído. Dá uma olhada. Bom, aqui ó, só para você saber, para você ter uma noção, para você ver um pouquinho da complexidade de como é para fazer isso. Aqui dentro está o nosso circuito e aqui estão os componentes guardados a 7 chaves, que a gente passa uma cola selante, inclusive, que se abrir estraga, né? De todos esses que eu falei para vocês, tanto do relé, transistor, diodo, resistência, e aqui as ligações, aonde são alimentadas na placa as funções que vêm da tecla AM, que aqui no caso eu fiz a adaptação na tecla AM, para que quando colocar no AM, ao invés de injetar sinal para que a frequência de AM volte a funcionar, o que funciona é a nossa entrada auxiliar num cabo aqui ó, coaxial, né, que vai para o RCA, conectada à nossa placa de Bluetooth, e aí com isso tudo é possível para funcionar e a gente ter a qualidade da adaptação que nós fizemos aqui. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana.
trazendo aqui para nossa bancada esse toca-fitas Bosch, que eu tenho certeza que se você procurar literatura, se você procurar vídeos, se você procurar informações sobre ele na internet, não vai ser fácil achar. Então eu resolvi colocar, resolvi deixar disponível esse conteúdo, e aí a gente poder matar saudades e ver como é legal quando a gente consegue recuperar e trazer de volta um aparelhinho desse para embelezar lá o Landau do nosso cliente e agora amigo Ronaldo. E a gente aqui no museu fica muito contente de poder fazer parte desta cultura do som automotivo vintage, retrô, quando a gente não tinha só barulho, mas tinha qualidade. Falando em qualidade, olha o que entrou na minha playlist aqui do YouTube. Duran Duran Camel and Don, olha que legal. Vou encerrar o vídeo com Duran Duran, apenas lembrando que críticas, sugestões, dúvidas, a gente está sempre à disposição. E mais uma vez, encarecidamente eu peço, ajude a nossa campanha para os animais abandonados aqui no bairro do Jabaquara especificamente, mas que a gente está ajudando muitos animais de toda a nossa cidade. Nós estamos engajados e não temos medo nem vergonha de falar e pedir ajuda para vocês, porque ninguém faz nada sozinho. E se você também gosta de animais, como nós aqui do museu, e a gente vê hoje os animais sendo, por conta de toda essa pandemia, toda essa crise, sendo largados nas ruas, corta realmente o coração. Eles não sabem pedir. Qualquer um que chega perto, eles querem amor, carinho e dão amor e carinho, independente de quem seja. E a gente está aqui para isso, para fazer esse elo de quem quer um animal e quem pode ter um animal, a gente resgatar, voltar para a sociedade de uma maneira limpa, justa e honesta. Vacinas, castração, vermifugação e principalmente amor, carinho e respeito. Tá bom? Museu do Toca-Fitas, toda terça-feira um vídeo. Já falei demais e agora vamos ficar ali com Duran Duran Camel and Don no nosso Bosch, no vídeo semanal, terça-feira, Museu do Toca-Fitas. Abraço!